Que a paz do nosso Deus esteja sobre todos neste momento em que nós queremos pensar na palavra do nosso Deus e a palavra do final de semana, que vai muito de acordo, que há uma ligação entre o salmo, da leitura do salmo desse final de semana, o evangelho, é o texto de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 8 a 20, se alguém quiser acompanhar a leitura, lá está escrito assim: Se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar de direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi: boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. O versículo 8, irmãos, ele traz uma situação que a gente constantemente vê aqui na terra. Ele diz: se você notar em alguma província a opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não fique admirado com isso, porque o que está num posto elevado tem acima de si mais elevado que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. É interessante esse texto. Em nossos dias vemos exploração em todos os lugares. Isso faz parte desse mundo caído em pecado. O ser humano, se não for guiado pelo Espírito de Deus, ele explora, ele tira, ele faz de tudo para juntar riquezas. Se for preciso atropelar o seu irmão para ter mais do que ele o faz. E muitos nem sentem peso de consciência por isso. Ele fala sobre direito e justiça. Em nossos dias, o que é direito? Cadê a justiça? Hoje a justiça tem lado, a justiça tem partido. Essa é a justiça humana.
Vejam que quem está dizendo isto foi um rei. Não é qualquer servo que está falando, mas é um rei que está colocado em um lugar elevado, acima de muitos e muitos cargos dos seres humanos. Ele trata, é ele que está falando de exploração e de opressão. Não é alguém que está sendo oprimido. Talvez oprimido pela própria consciência, mas ele está tratando deste assunto. Quem tem autoridade sobre os demais, como é que ele pode tratar de um assunto com tanta clareza e tão direto como este? O sábio, o pregador, está tratando aqui com os servos. Comparo isso com uma pirâmide. Vocês já viram pirâmide, né? Vocês sabem o que é? Uma pirâmide ela começa lá embaixo. E aí, essa pirâmide, segundo alguns, né, eles dizem que é o povo que está ali, sendo a base da pirâmide. Tem até um ditado que diz: todo o poder emana do povo. Será que está emanando do povo? Ou quando chega lá em cima, esquece do povo, maltrata o povo, persegue o povo. Aonde está a base dessa pirâmide, que deveria trabalhar com alegria e sustentar todo o resto da pirâmide? Mas aqui nós estamos falando de uma pirâmide onde o povo, ele é a base. E aí nós temos acima, nós temos pessoas que têm mais autoridade do que o povo. E eu vou citar só alguns, tá? Só alguns. Nós temos em nosso município o prefeito. Ele tem mais autoridade dentro desse município, dentro desta área, do que qualquer um de nós aqui. Então ele governa, ele manda nesse espaço que cabe a Cacoal. E foi colocado lá pelo povo. E é o povo que sustenta o prefeito. Então o prefeito, na verdade, ele deveria fazer o que a maioria do povo quer. Mas aí o texto ele diz, bom, se o prefeito explora o povo, estou falando se, tá? Se o prefeito explora o povo, aí o texto diz assim, não, mas acima do prefeito tem o governador. Aí se o governador pode estar explorando, pode, não estou dizendo que está, mas estou dizendo pode explorar os prefeitos, porque ele está, querendo ou não, ele está em um cargo que tem mais autoridade, mais poder do que o prefeito. Mas aí a gente acha, não, mas o governador é o cara máximo, né? Não, a pirâmide ainda continua. E daí acima, ele diz que está acima dos governadores, nós temos então o presidente. E o presidente, então, ele pode estar explorando todo o resto. E veja que quem está sustentando toda essa pirâmide é o povo. O povo com seu trabalho, o povo com a sua labuta. E aí alguém diz, não, mas então acima do prefeito, do presidente da República acabou, né? Não. Na verdade, todos estão debaixo de uma outra autoridade. E todos prestarão conta a essa autoridade. Não há quem escape desse Deus. Não há como escapar. Se há uma forma, um caminho, me indiquem, que eu vou ensinar aos outros. Mas ai daquele que pensa que consegue escapar dessa autoridade máxima. E essa autoridade máxima diz até inclusive assim, para os seus filhos, não temam aquele que mata o corpo,
mas não pode matar a sua alma. Tema aquele que pode matar tanto o seu corpo como a sua alma. E o único que tem esse poder é Deus. Só Deus. O diabo não tem poder para matar o seu corpo e a sua alma. Só Deus pode lançar os dois no inferno. Até mesmo dentro, aí a gente diz assim, não, mas está tudo certo, né? Eu não faço parte desses grupos ali, então eu escapei. Ufa, que alívio. Mas vamos trazer um pouquinho mais perto isso. O marido que explora sua esposa e filhos prestará conta. E cuidado, não estou falando só de exploração em dinheiro. Estou falando de todas as formas de exploração. Seja ela qual for. O marido que explora sua esposa e filho prestará conta. A esposa que explora sua família também prestará conta. Os filhos, depois que os pais envelhecem, e isso nós cansamos de ver, filhos explorando, tirando a aposentadoria dos pais para gastar, explorando os coitados que trabalharam a vida toda para ganhar um dinheirinho, para quando se aposentar poder usufruir, eles estão explorando. Deveria ser proibido pedir empréstimo, dar empréstimo para os idosos, porque nós vemos muitos filhos abusando desse direito que caberia ao idoso. Fico aqui pensando em divisão de bens e herança. Todo aquele que de aparência legal explora os demais que deveriam ter a mesma medida, mas sempre dá um jeitinho para morder uma fatia a mais. Isso é explorar. Mas ele prestará conta. E o versículo 9, ele traz para nós, assim, ele quer mostrar que todos têm direito de usufruir da terra. E ele mostra que até aquele que está no topo da pirâmide lá, o presidente, ele depende da terra. Ele diz, o proveito da terra é para todos. Até o rei se serve do campo. Nós podemos não possuir um pedaço de terra em nosso nome para plantar, assim como muitos não têm. Eu não tenho um sítio, não tenho uma fazenda, não tenho uma terra para plantar. Mas é interessante que na minha mesa chega o que é produzido lá. Chega o que é produzido no campo. Então não importa se o campo não produzir, o presidente da República vai passar fome, porque se faltar para todo mundo, vai faltar para ele. Os da cidade precisam do campo, dos agricultores, e os agricultores precisam dos da cidade. E é assim que a gente se serve. É assim que Deus nos fez para servir ao próximo, com os nossos dons, nossas habilidades, nosso tempo. Não entendo o porquê estão sacrificando tanto o agro, se todo mundo depende dele. Se tudo na vida depende do campo, por que tudo é o agro? O texto está dizendo, todo mundo precisa do campo. Mas como palavra de Deus para o mundo não faz diferença, então tem que haver exploração mesmo, né? O grande problema da exploração está sendo apontado no versículo 10, onde o pregador diz assim: quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Prestem atenção na vida se não é isso que acontece. Quem tem 1.000 quer 2.000, quem tem 10.000 quer 20.000, quem tem 1 milhão quer 2 milhões, e assim vai.
nunca se satisfaz. O problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. E quando você ama o dinheiro, você nunca se satisfaz do dinheiro. E é isso que nos adverte 1 Timóteo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Olha só, na cobiça por esse dinheiro, não é o problema o dinheiro, mas o amor que está no coração pelo dinheiro fez a pessoa abrir mão de sua fé, abrir mão do seu Senhor, do seu Salvador, em troca de dinheiro. Quando as pessoas começam a não ter tempo mais para Deus, é hora de chamar atenção. Seja pai, seja mãe, seja irmão, é hora de dar pelo menos um aviso. O caminho que você está indo é perigoso. Precisamos ter em nossa mente a grande diferença que existe entre necessidade e desejo. Necessidade é aquilo que de fato todo ser humano precisa para viver. E por isso Jesus já ensinou a orar: o pão nosso de cada dia. Quer dizer, Deus, eu vou confiar que amanhã eu terei o pão, o alimento, tudo aquilo que eu preciso para sobreviver. A cobiça, o desejo, está muito associado com a cobiça. Aquilo que destrói o coração, aquilo que começa a crescer lá dentro do coração e se transforma em um mal tremendo a ponto de nós nos deixar cegos para as coisas de Deus. Desejo é aquilo que faz a pessoa querer a todo custo o que não é essencial para a sua vida, e muitas vezes nesse desejo é que ele faz loucuras. O desejo faz com que o ser humano pode esquecer completamente a palavra de Deus. Esse é o mal que aponta o pregador, dizendo: as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio prejuízo. Quando não se satisfaz mais com as coisas que tem, isso não significa parar de trabalhar, mas ter um coração satisfeito, colocar as coisas no seu devido lugar. Então você começa a juntar para o seu próprio prejuízo. E tem um prejuízo pior do que perder o céu, do que abandonar o caminho da vida. A dura mensagem para o coração que só deseja bens e riqueza é esta: como saiu do ventre de sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio do seu trabalho, nada poderá levar consigo. Dura mensagem. Aquele ouro, aquela conta no banco, aqueles patrimônios que se acumula e se acumula e se acumula, tudo vai ficar, não vai junto? Não vai para o céu? Deus garante que não vai. Isso é humano, isso é do mundo, deste mundo, e vai ficar no mundo. Penso que isso tem muito a ver com esse negócio de catar o vento aqui. Alguém consegue respirar o mesmo ar que acabou de respirar? Pega ele, quando você soltar o ar, pega o ar, segura ele. Você não consegue, não tem como, é impossível segurar com a mão o ar que eu acabei de soltar. É a mesma coisa quando a gente corre atrás de uma riqueza, achando que isso tudo a gente leva para o céu. Tudo fica. Pode explorar, pode enganar, pode roubar,
pode fazer o que quiser, mas um dia tudo fica, nada se leva, porque todos viram pó, ricos, pobres, depois que estão deitados dentro do caixão, viram tudo a mesma coisa. Se colocar o pó de 1000 pessoas juntos, não vai ter diferença de preto, branco, rico, pobre. Não vai ter diferença. Apenas quero ressaltar que, para mim, e vejo que para Deus também, eu vejo que nenhum cristão é pobre. Nenhum cristão. E aí eu lamento quando a gente escuta dizer assim, nossa congregação é pobre. Não, não existe cristão pobre. Não existe. Eu posso não ter o patrimônio que um outro tem, mas isso não significa que eu sou pobre. Talvez eu tenha muito mais do que o outro. A gente tem que tirar esse negócio de ficar se vitimando demais para tudo. Ah, eu sou pobre. Não tem cristão pobre. Temos cristãos com menos propriedades mesmo, menos patrimônio, mas pobre não. Vejam que coisa maravilhosa para todos nós. Nós temos vida. E nós temos vida especial em Cristo, que nos torna iguais perante Deus. Somos iguais na fé perante o Senhor. E isso tem que alegrar o nosso coração. Isso tem que satisfazer o coração que a gente tem. O texto ele vem em um pensamento de desfrutar aquilo que se ganhou. Então ele afirma, isto é dom de Deus, porque não ficará pensando muito nos dias da sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria. Poder desfrutar do suor do seu rosto é bom, aproveite. É bom a gente dar uma viajada, conhecer um pouco os outros lugares, visitar um pai, uma mãe, um irmão, visitar um amigo, conhecer. É bom quando você pode comer algo que você quer comer. Aproveite. Às vezes nós guardamos as melhores coisas que nós temos em casa para visita. Não, por que não usufruir daquela tacinha, daquele prato, daquelas coisas boas que você tem em casa? Vou guardar para visita. Quem visita? Você tem que ser, a sua esposa, seu esposo, seus filhos são especiais. Usufruam daquele suor que vocês lutaram para ganhar um pouco e que Deus abençoou. Usufruam disso. Marido, compra um presentinho bom para sua esposa. A esposa, um presente que vai fazer o seu esposo se alegrar. Seus filhos, aliviar um pouquinho talvez a carga, um pouquinho do seu filho. Isso é fruto do seu trabalho. E Deus te abençoou para isso. Então aproveite, diz o nosso texto, porque Deus nos enche com alegria. Aonde Deus está, o coração tem que ser feliz, tem que estar alegre, tem que estar satisfeito. Que Deus guarde sempre o nosso coração feliz, satisfeito. Como diz o último versículo do nosso texto, desculpa, virou a página aqui. Porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Deixa Deus encher o seu coração, deixa Deus encher a sua alma, deixe Deus encher todo o teu ser, e você vai ser tremendamente feliz na situação em que está hoje. Que Deus te guarde. Amém.